em Êxodo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia. Não é uma história nova, é uma história que nos foi dada há muitos anos, é uma história que você conhece. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar de algo novo através dessa escritura. Capítulo 14. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Até aí, amém? Pai, obrigada pela tua palavra, que é alimento, que é vida, que é espada penetrante, que é capaz, Senhor, de renovar, libertar, é capaz de transformar as vidas, os corações e as mentes. Então, nesta noite, Pai, eu me coloco à tua disposição e que a tua palavra cumpra o propósito pela qual ela nos foi enviada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode depois em casa ler e recordar toda a história que foi desde a escravidão do povo de Israel até a libertação, até a passagem pelo mar. Nós não vamos ler todos os versículos, mas à medida em que eu for ministrando, eu vou lembrar de alguns versículos específicos, tanto aqui no capítulo 14, nesses primeiros versos, como alguns versos a seguir. Bom, foi um ano difícil. Hoje nós estamos no último culto de domingo, que vocês vão ter dia 31, né? Último culto de domingo. Eu escrevi um texto esta semana falando sobre os sentimentos que as pessoas estão tendo em relação ao ano em si, a 2020, né? Para muitos é um ano que já vai tarde, até que enfim. Mas nesse texto eu abordei o fato de que com Deus, todos os anos ou todos os dias, eles são aprendizados para a nossa vida. E eu tenho certeza que 2020, apesar de toda dificuldade, trouxe aprendizado e trouxe também cumprimento de promessas de Deus na nossa vida. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo e a nossa jornada como cristãos tem muito a ver, tem muita semelhança com essa experiência que o povo viveu. Mesmo no Egito, depois no deserto, depois atravessando o mar, até chegar na terra prometida. Tem muita referência da nossa própria experiência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A cada experiência nós devemos encontrar Deus, e apesar de nós olharmos e percebermos que foi um tempo difícil, um momento difícil para o povo de Israel, Deus estava presente o tempo todo. Diga, Deus é presente o tempo todo. Deus, ele não só viu, mas a Bíblia diz que ele ouviu o clamor do seu povo, ele ouviu o gemido do seu povo, ele viu a aflição do seu povo e ele então colocou um plano em prática para libertar o seu povo. E quando esse povo estava a caminho, né, de um alvo prometido por Deus, muitos desafios aconteceram. Muitos desafios apareceram no meio do caminho. Eu e você fomos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da escravidão, do assédio de Satanás. E nós temos uma terra prometida, amém?
Nós temos um alvo que é o céu, mas nessa caminhada e nessa jornada, eu tenho certeza você pode dizer quantos desafios. Alguns talvez até tenham dito, 2020 foi um deserto. 2020 foi um ano em que eu me senti aprisionado, enclausurado, mas Deus esteve presente o tempo todo. A Bíblia diz nos versos 10 a 15, ou melhor, vamos ler o 7 e 8 primeiro. Diz assim: tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. O que o texto está dizendo? Que Faraó, para nós a representação do nosso inimigo, saiu com todo o seu exército, todos os seus capitães, todos os seus carros e cavalarinos e tudo que ele descreve aqui, saíram achando que ia encurralar, que ia, de fato, pegar aquele povo de volta. Mas nós sabemos que não foi o desfecho que Faraó esperava. Agora sim, os versos 10 e 15 eu gostaria de ler também. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temam, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O povo então olhando o exército vindo, aqueles 600 carros e cavalos e capitães, eles ficaram amedrontados, eles temeram, eles acharam que iam morrer, eles começaram a murmurar e lamentar: vamos morrer aqui, porque não nos deixou morrer lá no Egito? E Moisés então se levanta e apenas diz: não tenham medo, não tenham medo. Em outra versão, aqui diz aquietai-vos, em outra versão diz: acalmem-se. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Que Deus nós temos, que Deus nos abandonará aqui. Fiquem calmos, porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês não verão mais. Fiquem calmos e veem que Deus está trabalhando. Fiquem calmos e veem que Deus tem um plano. Fiquem calmos, não temem, porque Deus dará o livramento. Apenas isso. Não tenham medos, mas fiquem calmos. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você algumas verdades. E uma delas é que o inimigo vem contra nós. Jesus declarou isso. O objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. É roubar a nossa paz, é roubar a nossa alegria, é matar os sonhos, é destruir relacionamentos. Mas quando eu olho para esse texto e vejo, ainda que ele venha com 1/3 do seu exército, né? Porque caiu 1/3 lá do exército do céu. Fiquem calmos.
não temam. Vede que Deus trabalha por nós. Vede que Deus trabalha por nós. Em Êxodo capítulo 2, versos 23 e 25, fala que Deus ouviu o gemido do povo. Mas uma coisa que me chama a atenção lá é que diz assim, eles clamaram, o seu clamor subiu a Deus, e Deus ouviu o gemido do seu povo. Em Êxodo 1, capítulo 12, isso também aparece no versículo 20, capítulo 1, verso 12, e também no 20, diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. E o texto diz, tanto mais cresciam. Olha, pastor, que coisa terrível. Terrível no bom sentido. Terrible. Incrível. Terrível porque a gente não quer ser afligido, a gente não quer sofrer, mas o sofrimento no povo de Israel fortaleceu o povo, multiplicou o povo. E uma das tristezas que a gente pode falar de 2020 é o fato de que a pandemia nos paralisou espiritualmente. A pandemia paralisou o crescimento da igreja e isso não pode ser admissível. Nós podemos parar de fazer eventos, nós podemos parar de reunir em grandes multidões, mas nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de meditar na palavra, nós não podemos parar de crer que Deus está trabalhando, nós não podemos parar de crer que Deus está cumprindo promessas, nós não podemos parar de crer que Deus tem planos para esta igreja, que Deus tem planos para as nossas vidas, que Deus tem plano para a sua família. Não é só para 2021, Ele pode fazer ainda em 2020. Talvez aquilo que você esperou o ano todo possa acontecer no culto de dia 31 à 00:59. Quanto mais eram afligidos, mais se multiplicavam. Será que não deveria estar acontecendo isso na igreja? Mas é o contrário, né? Parece que quanto mais afligidos, mais nós fugimos da igreja. Quanto mais nós somos afligidos, mais nós fugimos da presença de Deus. Deveria ser o contrário. O povo se multiplicava. A igreja tinha que estar se multiplicando. Se o gemido das pessoas, por causa da quarentena ou não, por causa do desemprego ou não, por causa do negócio que fechou ou não, por causa da dificuldade de ficar dentro de casa com o marido, com os filhos ou não, esse gemido deveria servir para nos fazer crescer e buscar mais a Deus. Nos fortalecer emocional e espiritualmente. Mas infelizmente não é bem isso que a gente tem visto. O povo chegou diante do mar e lá estava aquele imenso mar que eles não sabiam como atravessar. Na frente, aquela dificuldade. Atrás, os exércitos de Faraó. O inimigo. E aí diz a gíria, né? Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega, nem sei direito a gíria, mas é a sensação de que para onde eu vou? Eu me senti assim na quarentena. Aquela sensação de que você não podia planejar nada, de que você não sabia o que fazer, para onde você vai, cancela tudo. E não tem como ir para frente, e aí também não tem como ir para trás. Sabe, irmãos, tem crente que quer voltar para trás. Aqui diz o texto que eles falaram, não era melhor a gente ficar lá? Não era melhor ficar no Egito? Por que que você nos tirou de lá? Interessante que eu estava me lembrando de uma mensagem do pastor Silas Barbosa Dias, que ele pregou lá na IPI Castelo Branco, e eu até anotei aqui.
Ele diz que aquele tempo em que o povo ficou ali no deserto, nessa situação, tinha propósito de Deus em tudo. E um dos propósitos de Deus era livrar o povo não da escravidão egípcia, mas da escravidão do próprio coração, da escravidão do próprio pensamento. Eles precisavam ser livres da cultura de escravidão. Eles precisavam ser livres daquela cultura que os aprisionavam numa vida medíocre ou mediana, sem perspectivas. Acomodados naquela situação, pelo menos temos o que comer, pelo menos temos onde morar, pelo menos temos o alho poró. Sabiam que eles sentiram saudade do alho poró? Está escrito isso na Bíblia. Que coisa, né? Eu, quando estive no Japão, senti saudade de muita coisa, mas não foi de alho e cebola, não. Foi de pão francês com mortadela, foi de pão de queijo. Mas a Bíblia diz que eles sentiram falta até de alguma comida do Egito. Será que não é o nosso caso? Será que não precisamos ser livres no próprio coração, na mente, de pensamentos e de sentimentos que nos aprisionam? As pessoas não se sentiram aprisionadas por estarem dentro de casa, mas elas se sentiram aprisionadas, no isolamento social, por não poderem ir ao shopping, por não poderem ir aos bares, por não poderem ir a um restaurante. Que inversão de valores! Hoje, conversando com a minha irmã, logo de manhã, minha irmã que é de Campinas, eu falei para ela, como você está e como é que foi todo esse ano para você? Ela veio com o marido visitar a mãe dele e ela disse, eu estou bem, eu não tenho nenhum problema de estar em casa. Eu falei, nem eu. Aliás, eu já estou sofrendo com a possibilidade de ter que voltar para a rotina de pegar ônibus, de enfrentar trânsito. Porque a minha casa é o meu lar, minha família é meu tesouro. Mas eu tenho escutado muitas pessoas reclamarem das suas próprias casas. Será que nós não precisamos ser libertos de pensamentos, de desejos, de coisas ainda antigas? Você olha para frente, você talvez não vê perspectiva, você ainda está desesperançoso, não sabe como vai ser 2021. Mas eu quero dizer para você que lá atrás você não pode voltar. Porque lá atrás não está só o inimigo, lá atrás está o seu velho homem, lá atrás está o vício, lá atrás está o pecado, lá atrás está aquilo que quer te paralisar, que não te permite avançar, que não te permite crescer, que não te permite buscar coisas novas em Deus. A Bíblia diz em Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Assim como Deus tinha planos para o seu povo, assim como Deus libertou o seu povo, Deus tem planos para nós. Deus tem nos libertado, porque Ele tem planos para nós. O profeta Jeremias declarou no capítulo 29, verso 11, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de paz, de esperança e um futuro. Deus tem planos para nós. E nenhum dos seus planos é frustrado. Da mesma forma, Deus quer nos tirar de um ponto em que nos sentimos aprisionados, escravizados, angustiados, talvez um ponto de lamentação, de murmuração, um ponto de paralisia profissional, espiritual, e nos levar a uma outra dimensão.
nos levar a um lugar de prosperidade, nos levar a um lugar de vitória e liberdade no Espírito Santo. Talvez 2020 ou todos os seus problemas sejam como referência o Egito, o deserto, a escassez do deserto, o medo daquilo que está vindo contra você. Né? Você olha e está vindo aquela avalanche de coisas contra você. Talvez a falta de perspectiva. Mas quando a gente chega nesse momento em que a gente começa a vislumbrar o novo ano, a se preparar, né, para o Réveillon, para a mudança no calendário, começa a despertar em nós um outro sentimento de esperança. Aliás, a palavra Réveillon em francês é despertar, é reanimar. Nós somos despertados a ansiar, a desejar coisas novas, a esperar que mude. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, só vai mudar o calendário se você não mudar. Só vai mudar a folhinha, só vai mudar lá no seu celular, se você não mudar. Para que de fato seja um ano novo, para que de fato seja tudo verdadeiramente novo, para que de fato as coisas se renovem, para que de fato as promessas de Deus se cumpram, é preciso que eu e você tomemos algumas atitudes. Enquanto o povo marchava, né, dá até para cantar aquela musiquinha, eu vou para Canaã, eu vou. Eles encontraram um mar no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus está voltando. E tem muita gente caminhando como num deserto, ano após ano. Deus está lá. Deus está cuidando. Deus está alimentando, Deus está sustentando, Deus está provendo, Deus está mandando milagres, carne do céu. Mas a pessoa não sai desse deserto, a pessoa não sai desse lugar de aprisionamento, a pessoa não sai desse lugar de paralisia, a pessoa não deixa ser livre totalmente o seu ser em Deus. A pessoa continua neste lugar em que o povo de Israel se encontrava, com memórias da vida passada, com memórias de um passado que nem sequer agradava a Deus, adorando outros ídolos, uma vida desenfreada, desregrada. A grande bênção de 2020 foi nós termos voltado para dentro do nosso lar e perceber o que realmente importa. A grande bênção foi parar e olhar a vida que nós estávamos levando e mudar o rumo, e mudar o ritmo. Porque, me desculpem, eu não falo só dessa igreja, eu falo da igreja espalhada, não está fazendo nenhuma diferença. Quem sabe agora, nesses momentos, dentro do nosso lar, olhando os nossos filhos nos olhos, reparando nas necessidades do nosso cônjuge, nós possamos começar a fazer diferença dentro da nossa casa. E aí, a partir daí, vamos fazendo diferença na vizinhança, na cidade. E aí impactamos a sociedade. Porque foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Foi assim que aconteceu com os primeiros cristãos. Eles começaram entre eles a compartilhar. Eles começaram entre eles a se fazerem unânimes em oração e no partir do pão. E de repente, a cidade era impactada. A comunidade era impactada. A Bíblia diz que eles caíram na simpatia do povo, porque o povo olhava e falava, meu Deus, entre eles não há quem passe necessidade. Olha como eles são unidos, olha como eles se ajudam, olha como eles compartilham.
Olha como eles não permitem que não haja necessitados entre eles. E eles ficaram admirados. Nós, como igreja, você é a igreja. Nós precisamos fazer o que Deus mandou, lá no versículo 1. Eu li nessa versão que diz para eles retrocederem e se acamparem em outro lugar. Em outra versão diz para eles mudarem o rumo. Mudarem o rumo. Mudarem a rota. O texto diz que Faraó ia pensar que eles estavam desorientados, perdidos. Será que o inimigo não está pensando isso a nosso respeito? Olha como estão desorientados, perdidos. Não sabe o que faz. Faz culto, não faz culto. Faz oração, não faz oração. E há quem já disse que orar em casa e ler a Bíblia em casa é que nem fazer exercício. A pessoa só consegue fazer se vai para a academia, né? Que em casa ela tenta, 1 dia, 2 dias, no terceiro dia ela desanima. E eu tenho certeza que muitas famílias, nos primeiros dias, vamos orar contra essa Covid-19, vamos orar contra essa situação. Orou 3 dias, orou 1 semana. Será que até dezembro ainda tem gente com campanha de oração e jejum? Pela situação que nós estamos passando? Nós ficamos como povo desorientados e perdidos? Ou os nossos olhos estão fitos no Senhor, em Cristo, autor e consumador da nossa fé? E nós podemos dizer, como cantamos aqui, ainda que eu não esteja vendo, Ele está trabalhando. Acalme-se, você verá o livramento de Deus. O povo teve medo, o povo questionou a liderança de Moisés, o povo duvidou de Deus. Mentalidade de escravo. Mentalidade de quem se esquece que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos, cremos. Quantas pragas Deus enviou e nenhuma alcançou o povo de Israel. Como Deus sempre esteve no controle de tudo e eles se esqueceram do que Deus era capaz. Eu quero dizer para você, hoje, traga à memória o que Deus fez a você nesse ano. Traga à memória o que Deus tem feito a você durante todos os anos da sua vida. Traga à memória quem é Deus para você. Traga à memória quem você é para Deus. Ele diz, filho amado, filha minha, eu te escolhi, eu te atraí com amor. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. O seu clamor chegou aos meus ouvidos. Traga ao seu coração as promessas que Deus tem feito a você. Traga ao seu coração as promessas que Deus tem feito para a sua família. As promessas que Deus tem feito para esta igreja. Traga ao seu coração as palavras ministradas durante todo esse ano, porque elas foram mensagens de Deus diretamente para você. E quanto aprendizado, quanto nós pudemos conhecer a Deus nesse tempo. Deus disse, mudem o rumo. O conselho era mudar a rota para confundir o inimigo. Deixar o inimigo pensar que eles estavam confusos e perdidos. Então diz, então eu surpreenderei. E eu serei glorificado quando toda essa história terminar. Será que nós não precisamos mudar
a nossa rota espiritual? Será que não há algumas coisas que nós perdemos em 2020, que nós precisamos agora alinhar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu fico olhando esse texto e eu fico vibrando com a estratégia de Deus. Nós não declaramos que Ele é Senhor dos exércitos? Não é um Deus de guerra, poderoso nas batalhas? Essa foi uma batalha incrível que Deus pelejou pelo seu povo. Deus declara em Êxodo 15:3 que Ele é guerreiro, Ele é Senhor. E Ele continua trabalhando, guerreando. Enquanto nós ficamos, parados, enquanto nós demos um pause em muitas coisas, Deus não pausou. Deus não está alheio à história da nossa vida. Ele não está alheio à história da humanidade. Deus continua agindo. Deus continua guerreando. Deus continua trabalhando. Salmo 89, verso 34 diz assim: eu não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. O mundo está mudando, as coisas mudaram, nós mudamos. Com certeza nós não somos as mesmas pessoas de dezembro de 2019. Mas uma coisa é certa, Deus não mudou. Suas promessas não mudaram. O que Ele declarou ao nosso respeito e ao lugar onde Ele quer nos levar, a terra que Ele está preparando para nós, não houve nenhuma mudança nesse sentido, meus irmãos. Absolutamente nada. Deus não muda. Ainda que o inimigo venha tentando, com todo o seu exército, tentar impedir você nessa caminhada, a palavra do Senhor para nós é o que foi dito através da boca de Moisés: não temam, se acalmem, porque Deus está trabalhando. Deus tem um plano. Você vai ver o livramento. Uma outra coisa tremenda que serve para nós como lição é que então, ao chegarem diante daquela situação, de não ter para onde ir, de não ter para como correr, como sair dali, cercados, Deus se levanta e diz: diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue. Diga ao povo que continue andando. Eu me lembro daquela passagem que Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, e a Bíblia diz que 5.000 homens foram alimentados e ainda sobrou 12 cestos. Jesus, a palavra lá, impeliu, praticamente obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar. Eles estavam como que muito bem. Vamos ficar aqui, sobrou 12 cestos. Tem comida. Jesus está nos ensinando, tem a palavra de conhecimento, sabedoria, tem a presença do Mestre. Vamos ficar aqui. Era uma relva. Olha que lugar gostoso. Mas o texto diz que Jesus mandou eles pegarem o barco e atravessarem. E quando eles estão atravessando e remando, o que acontece? Desafio. Vem tempestade, vem vento. E eles gritaram: nós vamos morrer. Jesus nos abandonou aqui. Jesus estava orando, irmãos. Jesus estava intercedendo. E onde Jesus está agora? À direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus escolheu a mais linda posição que ele podia escolher, de intercessor.
Ele está lá à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E às vezes você fala, Senhor, eu segui a tua vontade. Olha, foi o Senhor que mandou eu pegar o barco e vir. E agora vem tempestade. E agora vem coronavírus. E agora vem enfermidade. E agora eu perdi o emprego. Ô Jesus, você não está vendo? Você não está ouvindo? Eu vou dizer para você o que a Bíblia nos diz. Jesus está intercedendo. Jesus está ocupado demais, mas Ele está intercedendo. Ele está intercedendo por nós. E o texto ali nos evangelhos ainda diz que quando eles chegaram do outro lado, na terra de Genezaré, muitos milagres aconteceram. Quando passar os desafios, quando passar a tempestade, quando você atravessar o mar, quando você subir a montanha, pode ter certeza, do outro lado, coisas grandes, ocultas, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ainda ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer chegar lá? Você quer chegar do outro lado? Amém? Eu quero. Então eu já estou concluindo. Eu quero dizer que não foi a reclamação do povo que mexeu com o coração de Deus. Não foi a murmuração do povo, mas foi o clamor do povo. Clamor é uma oração sincera e profunda. Quando você coloca diante de Deus a sua dependência, a sua necessidade, e você reconhece que só Ele pode fazer alguma coisa por você. Quando você se apresenta diante dele com seu coração contrito, é isso que comove o coração de Deus. A oração de Moisés falou muito mais com Deus do que os gritos de todo o povo reclamando pelo que eles estavam vivendo. Será que não é momento da gente pensar se a gente não está reclamando demais? Tem gente que reclamou tanto esse ano, que dava para escrever um livro de lamentações maior do que o de Jeremias. Dá para escrever um capítulo maior do que a lamentação de Jonas debaixo da árvore. Quando eles se levantaram e marcharam, um caminho sobrenatural abriu sobre eles. Foi um divisor de águas, mas foi principalmente um divisor na vida daquelas pessoas. Foi um divisor na história. Foi um momento único, um acontecimento da prova e da grandeza de Deus. Êxodo 14, 25 diz que os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Quando Deus levantou sua mão e o seu plano se cumpriu, quem fugiu foi Faraó e seus exércitos. E mais do que isso, reconheceu que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, é quem estava trabalhando pelo povo. É quem estava lutando contra o Egito. Você sabe como que Deus venceu? O texto diz que ele colocou um anjo e uma nuvem de fumaça entre o povo e o inimigo. Êxodo 14, versos 19 e 20. Vamos ler? Então o anjo de Deus, que ia, preste atenção, que ia adiante do exército de Israel, estava lá na frente, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, que estava na frente deles, e se colocou atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel.
A nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam se aproximar. Deus, quando está guiando o seu povo, Ele está à frente do povo, mostrando o caminho, mostrando a direção. Mas quando Ele se levanta para proteger o seu povo, para livrar o seu povo, Ele se coloca atrás. Que coisa linda! Que coisa linda Deus faz com aquele povo, que coisa linda Deus faz conosco. Não há obstáculos para Deus. Surgiu um faraó, ele derrotou. Apareceu uma tempestade, ele cessou. Faltou pão, ele multiplicou. Pediram carne, ele mandou. Tinha um mar pela frente, ele abriu. Nada é demasiadamente maravilhoso, grandioso, que Deus não possa fazer. Nesse último culto de domingo, encerrando o ano, eu quero que você faça essa pergunta. O que você está precisando que Deus faça? Em que momento da sua vida você se encontra? Eu quero estar na posição de Moisés, ali com Deus. Mas muitas vezes eu me vejo na posição do povo, lamentando, perdida, confusa na terra. Quantas pessoas desorientadas na terra, não têm propósito, não têm sonho, não têm visão, não têm direção, não sabe para onde ir. Acha que não vai conseguir, acha que vai ser vencido e derrotado, acha que vai morrer. Meus queridos irmãos, se acalmem, não tenham medo. Deus está pelejando por nós. Por isso eu e você podemos ter esperança para 2021. Podemos ter esperança para hoje, para amanhã. Isaías 43, dos versos 11 e 19, diz: Eu mesmo sou o Senhor. Além de mim não há salvador algum. Eu que revelei, eu que salvei, eu que anunciei. Não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Verso 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, abra um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo coisas novas. Vocês não percebem? Vede que livramento tem o Senhor. Vede que planos tem o Senhor para nós. Vede que grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas Ele ainda fará. Traga à sua memória quem é este Deus que desde os tempos mais antigos, desde a fundação do mundo te amou. Desde a fundação do mundo te escolheu e te salvou. Amém?